Graça e paz, irmãos. O tema da meditação hoje é vida fragmentada. Quando tentamos juntar pedaços da nossa vida, da nossa existência, bons momentos, tentamos juntar para termos um ideal, uma satisfação, mas parece que as peças não se encaixam. Parece que nós tivemos vários momentos bons ao longo de toda a nossa vida, mas são desarticulados um do outro, desvinculados, e o quebra-cabeça parece que está sempre faltando peças e nos sentimos insatisfeitos. Aí vem a murmuração, o descontentamento, que em última instância é murmuração contra Deus, como Deus advertiu o povo de Israel quando murmurava contra Moisés. Tem dois textos, pelo menos, para nós citarmos aqui, que nos ajudam a combater essa sensação de vida fragmentada. O primeiro é Romanos 8:28, um texto conhecido que diz assim, Paulo falando: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Breves apontamentos. Paulo diz, sabemos que todas as coisas. Um cristão não pode viver a vida inteira em dúvida. O Espírito Santo que habita em todo regenerado vai dando essa certeza, essa compreensão. Deus não está brincando, Deus não está ausente. Eu sei, embora eu tenha dificuldade de crer realmente nisso, mas pela fé eu sei, eu creio que Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para transformar o meu caráter à semelhança dele. Eu não tenho essa resposta sobre todas as coisas da minha vida, nem sobre a sua, e você também não tem. Mas Deus, mediante o Espírito Santo, é o único que pode nos levar à verdade, nos consolar e nos dar essa certeza. Então ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não é para um fim pior, mas é para o bem. É para algo que vai nos levar mais para próximos de Deus, mais parecidos com Cristo. E ele diz, daqueles que amam a Deus, quem não ama a Deus, quem não foi regenerado, quem não tem o Espírito Santo, não compreende essas coisas. Vai viver sempre em dúvida, murmurando, reclamando e tentando gerir, governar a própria vida. Mas o cristão, pela graça de Deus, compreende. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou com um propósito específico. Não é para minha felicidade egoísta, pessoal, mas é para ser transformado à semelhança dele. E Deus, como é um Deus soberano, onipresente, onisciente, onipotente, providente, ele governa todas as coisas para um fim específico. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1/1000 de segundo, e nós muitas vezes não sabemos por que alguma coisa aconteceu, mas Deus vai trabalhando essas verdades em nós. O outro texto está lá em Efésios capítulo 1, verso 11, que diz assim, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas Deus faz. Ou seja, o que para nós parece aleatório, para Deus é um plano perfeito, coerente, interligado um com o outro. É nisso que nós devemos descansar. Agora, crer nessa soberania de Deus não é negar a dor, não é fingir que nada de ruim acontece. Muitas coisas, sob a nossa perspectiva, as coisas são difíceis, são ruins. Vemos isso na vida de Abraão, de José, principalmente, de Paulo. Mas quando temos o Espírito Santo de Deus, nós vemos que nada está fora do controle de Deus. A mão invisível de Deus governa a nossa vida, a mão poderosa de Deus. Quando não cremos nisso, nós pensamos que a nossa vida são fragmentos e nós nunca vamos tentar unir as coisas para ter uma vida satisfatória. Porque uma época nós tínhamos alguma coisa e não tínhamos uma maturidade suficiente. Hoje nós temos alguma maturidade, mas não temos mais aquilo, ou vice-versa. E assim são com o nosso cotidiano, e nós achamos que está sempre faltando alguma coisa. E na nossa ignorância ignorada, né, na nossa teimosia, nós achamos que nós podemos e temos maior condição de guiar a nossa vida. E acabamos reclamando um pouco de Deus. Calvino já dizia que a providência de Deus não é um conceito frio, mas um consolo diário para o coração do crente. Eu queria aqui, recomendando 2 livros para vocês. Um é esse aqui do R.C. Sproul. Olha só. A mão invisível de Deus. E ele diz assim, todas as coisas cooperam mesmo para o bem dos que amam a Deus? A hora da verdade para a angústia humana confrontando a providência divina. E aqui na página 19 ele diz assim, abre aspas, se compreendermos a providência de Deus e o amor do Deus da providência, poderemos adorá-lo com o sacrifício de louvor do qual ele é inerentemente merecedor.
quando ocorrerem aqueles fatos que trazem dor, tristeza e aflição à nossa vida. Tal entendimento da providência é vital para todos os que querem adorar a Deus. É uma adoração pela fé enraizada na confiança. Davi confiava em Deus quanto ao seu próprio futuro e confiou em Deus quanto ao futuro do seu filho. Davi entendeu que ainda não tinha ouvido o restante da história e que todos os capítulos subsequentes seriam escritos por Deus. Fecha aspas. Então, esse livro vai edificar muito a sua vida, como edificou e edifica a minha. E o outro livro é esse aqui de Thomas Watson. Olha só. Tudo coopera para o bem, trabalhando a mesma verdade de Romanos 8:28. Então, esses dois livros vão edificar muito a sua vida, como tem feito com a minha. Para que nós possamos compreender que Deus é um Deus soberano, que faz todas as coisas no seu plano perfeito, na hora perfeita, no tempo perfeito, e nós que não sabemos de nada, ficamos querendo dar palpite para Deus, ficamos querendo dar conselhos para Deus, ficamos querendo gerir a nossa própria vida, ficamos descontentes com Deus, queremos guiar Deus nas orações, falando para Ele, ou de forma direta ou de forma mais sutil, o que Ele deveria ter feito na nossa vida, ou o que Ele deve fazer, porque afinal nós achamos que sabemos mais. Sempre que reclamamos, sempre que questionamos de forma rebelde, sempre que demonstramos murmuração, nós estamos dizendo, em outras palavras, eu faria melhor, Senhor. Olha onde chega o pecado do nosso coração. Mas aceitar as coisas também não é um fingir que nada está acontecendo de ruim. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós sofremos mesmo, como José sofreu, como Paulo sofreu. E nós podemos ter a liberdade de falar, Senhor, eu não estou entendendo, não estou compreendendo, a dor é muito grande. Mas, Senhor, guia o meu coração, guia a minha mente, que eu possa colocar a minha mente e meu coração preso na Tua palavra e saber que o Senhor é um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, providente, é um Pai amoroso, é um Deus que entregou o Seu Filho por mim, e não vai me dar juntamente com Ele todas as coisas para que eu precise viver de acordo com essa verdade? Sim. Então, Senhor, me consola meu coração, aquieta minha alma, me faz compreender que o Senhor é bom, ainda que eu não compreenda todos os fatos, que eu possa crer e compreender que o Senhor é bom. Como Martinho Lutero diz, eu não sei todos os caminhos por quais Deus me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. E isso nos basta. Que Deus nos leve a conhecê-lo, a amá-lo, a nos devotar a Ele com o coração totalmente preso no caráter perfeito, bondoso e amoroso e misericordioso que Ele tem por nós. Que Deus abençoe sua vida e a minha, para que nós paremos de pensar que a nossa vida é fragmentada, para que possamos ver que Deus cuida de nós e Deus faz as coisas no tempo dEle, da forma certa, para tratar aonde só Ele sabe e só Ele pode tratar em nosso coração. Que nós nos rendamos a Ele. Deus te abençoe.